Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui hoje para fazer um vídeo em que eu vou falar sobre a família. Tá escuro aí, gente? Deixa eu ver se clareia mais um pouco. Melhorou? Acho que sim, né? Deixa eu ver aqui. Melhorou. Glória a Deus, aleluias. E para entender a família projeto de Deus, nada melhor do que a gente ir para o livro de Gênesis. Primeiro eu vou começar com o capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesse? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Que o nome do Senhor seja engrandecido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aprendemos também que a família é a instituição que alicerça a vida na sociedade e quando se reveste das características de uma igreja doméstica, lugar de comunhão e de encontro com Deus. A família é manancial de vida, um saudável ambiente da vivência da fé e fonte de transmissão do mistério de Deus. Gente, a gente percebe que Deus, ele fez a família como um projeto dele. Só que hoje em dia, a gente observa e vê a família da sociedade, é tudo um disfarce, é tudo um desfecho, é tudo de mentira, o que é uma pena. Eles vivem uma coisa na rua, vivem outra dentro da igreja e outra completamente diferente para a sociedade. Mas nem tudo são flores, ou o que aparenta para a sociedade. Existem famílias toda desestruturada, que vive de fachada, mostrando para a sociedade uma coisa, quando dentro de casa é outra. Brigas, fofoca, invejas, intriga e proibições disso e daquilo. Família onde existem pessoas rancorosas e de um falso mandamento cristão. Onde muitos dizem, meu Deus, com os lábios, mas com os corações estão cheios de mágoas e ressentimentos disfarçados de a paz do Senhor, de um bom dia, de uma boa tarde, para dizer que está tudo bem. Onde quando a cortina do palco se fecha e não há mais ninguém para ver o espetáculo, aí a realidade acontece. É muito triste viver entre mentiras, quando a verdade é outra. Deus abençoou a família desde o princípio. Vejamos em Gênesis 1:28. Sejais férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. A partir desse momento que Deus deu essa ordem ao primeiro casal do mundo, foi como se ele afirmasse: eu sou o dono de tudo e coloco vocês como meus administradores. Cuidem de tudo, me dê conta de tudo, façam de conta que tudo é seu, mas não se esqueça de que tudo é meu, que vocês estão trabalhando para mim. Porque é isso que acontece conosco. Nós viemos ao mundo não para passear, mas para trabalhar para o ministério de Deus. Não tem essa de dizer meu ministério, o ministério não é nosso. O ministério é do Criador de todas as coisas que há neste mundo. Mas o ser humano é muito egoísta.
E o seu primeiro ato contra Deus foi a desobediência. Você viu que eu li, né? Os versículos mais importantes. Foi a desobediência. A segunda, a mentira, disfarçada de desculpas. E a pior de todas, fizeram com que Deus derramasse sangue na terra para cobrir suas vergonhas. Deus fez o primeiro sacrifício para provar o seu amor pela família. Vejamos, quando Eva se deixou ouvir pela voz da serpente, se deixou se seduzir pela voz do mal, ela desobedeceu a Deus e ainda fez o seu esposo desobedecer também. Isso significa que a mulher, como comieira da casa, nem todas são sábias. Eva agiu como a mulher tola, aquela mulher que não pensa antes de falar, que não pensa antes de agir, e aí desmorona tudo, cai tudo, e quando é para consertar, não há conserto, não é isso? Porque se você derruba com a sua própria mão aquilo que Deus construiu, só Deus para reconstruir novamente. Depois da desobediência veio a mentira. Foi quando Deus apareceu e eles estavam escondidos, porque eles viram que estavam nus. Porque eles perceberam que pecaram contra Deus. Porque eles viram que mentiram. E não assumiram a sua mentira, não assumiu o seu erro e colocou desculpa disfarçada. Como? Colocando um para cima do outro. Adão falou que a culpa era de Eva. Eva falou que a culpa era da serpente. E sendo assim, ninguém esclareceu nada. Quando, na verdade, Deus estava ali dando uma chance para que eles reconhecessem. Se eles falassem, Senhor, eu desobedeci, eu caí na tentação, eu me deixei levar por uma voz e não olhei que eu estava te desobedecendo. Eu fui menor do que a minha fé, eu fui pequena, eu fui mesquinho, eu não pensei e eu agi de cabeça quente, porque é isso que acontece no meio da família. E o pior de tudo, Deus ainda teve compaixão e misericórdia, que ele fez o primeiro sacrifício matando um animal para fazer roupas de pele para o casal. Porque realmente eles estavam nus. Após eles ter comido uma coisa que Deus falou não come, eles perceberam que eles estavam nus. Eles perceberam que eles tinham errado. Eles perceberam que eles tinham caído na tentação, no pecado. E mesmo assim eles não admitem. E não é diferente de hoje, gente. Não é. O ontem não é diferente de hoje. Olha só. Se lermos Gênesis 3 com muita atenção, entenderemos hoje o porquê o homem acabou com a primeira família. Projeto de Deus até hoje, porque Deus não desistiu da família. Com a desobediência do casal, vieram uma série de consequências que eles atraíram para si, após terem pecado contra o seu Deus. A mentira vive nos lares até hoje. Homens se enganam, homens que enganam mulheres, mulheres que mentem para seus esposos, filhos que enganam seus pais, pais que matam seus filhos e maltratam. O derramamento de sangue se fez presente, está chovendo, glória a Deus, aleluia. Se fez presente nos lares, nos lares por poucas coisas. Se destrói, as pessoas se matam, sabe, por vaidade, por dinheiro, por droga, por prostituição, por inverdade. Geram uma tormenta sem fim entre eles mesmos. E aí eu pergunto, cadê o Deus que eles tanto servem, que eles tanto buscam? E por que eles mostram uma coisa sendo que estão vivendo outra? É muito triste ver a família do mundo inteiro se desmoronando, dando brecha para o inimigo. E o pior, eles não assumem que estão errados e continuam praticando os mesmos atos. Por incrível que pareça, nós, seres humanos, somos assim. A gente nunca assume que estamos errados. A gente não quer ouvir conselho e quem não ouve conselho, ouve coitado. Deixa eu pegar minha sobrinha aqui já agora. Eita glória! Onde a chuva, o poder de Deus está manifestado. Se eu estou fazendo esse vídeo aqui no meio da chuva, glória a Deus, aleluia, é porque a bênção do Senhor está sobre esse vídeo, né? Chuva significa bênçãos dos céus, aleluia. E continuando, meus irmãos,
Olha, dentro de casa eles se matam. Agora, quando eu digo se matam, não é se matar, um pegar a arma para o outro. Eles se matam espiritualmente. Primeiro porque eles começam a se ofender entre si. O desrespeito entre os filhos, o desrespeito entre os casais, a mentira, as traições, as bebedeiras, a prostituição, tudo isso desconstrói uma família, né? Na sociedade, eles se disfarçam de a família unida. E dentro da igreja, eles dizem que serve ao Senhor. Só que Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sonda os corações, Ele esquadrinha os pensamentos. E Ele sabe onde está a maldade das pessoas. E Ele vê a mentira das pessoas. Sabe, gente, eu gravei esse vídeo para falar sobre a família, sobre a minha família, sobre a sua família. Porque eu sei que os problemas da família hoje, em dia a dia, quase todos são iguais. Eu não fui criada com a minha mãe. A minha mãe ela não teve condições de me criar. Dentro da família, da minha família, muitos dos irmãos não foram criados com a minha mãe. Minha mãe era mãe solteira. E ela levava uma vida que hoje em dia, antes para a sociedade já era vergonhoso. E hoje em dia é abominável à sociedade. Só que não é imperdoável. Porque eu me lembro que está escrito na Bíblia que Deus, quando queriam apedrejar uma prostituta, Ele perdoou os seus pecados. Mas Ele falou, vai, não peques mais. Então minha mãe, por ela ter uma vida assim, indesejável, foi dando os filhos. E comigo não foi diferente. Então hoje em dia, depois de muito tempo, todo mundo se encontrou, todo mundo voltou pro ninho. Sabe, todo mundo voltou para debaixo da asa da mamãe, mas todo mundo já era crescido, rapazes, mulheres feitas já, umas tinham família, outras não. Então, a minha mãe hoje ela não anda, ela é inválida. E aconteceu algo que eu não posso falar, que é casa de família. E ela foi parar na casa de um outro irmão. E isso está sendo bom, ela está sendo muito bem tratada, muito bem cuidada. Só que, gente, como é que você tem uma mãe cadeirante e a sua mãe está sendo muito bem cuidada e você é proibido de ver sua mãe? Eu recebi uma ordem da minha cunhada que eu não tive nem resposta para dar. A única resposta que eu soube dar a ela, eu falei assim, ó, pode deixar que na sua casa nunca mais eu piso os meus pés. Porque eu senti como se eu fosse uma invasora. Eu sei que ela não gosta de mim. Ela deixa isso bem claro, que quando ela me vê, ela fica vermelha e os olhos dela saem faísca, ela não percebe. Mas a afeição dela muda totalmente e se transforma quando ela me vê. É um ódio que ela tem tão grande que ela tem que tomar cuidado com esse ódio, porque ela pode perder a salvação dela por mim. E a salvação é individual. Eu não vou salvar ela, nem ela vai me salvar. Certo? Na família, na minha família tem muito isso, muito ódio. Tem muita diferença. Sabe, tem muitas coisas ruins no meio da minha família. E eu tô fazendo esse vídeo para ajudar outras famílias. Porque eu sei que não é só a minha que é assim. Não é só a minha que é imperfeita. É de muitas famílias por aí imperfeitas. Só que elas não assumem. Então a minha cunhada falou bem assim, só venha na minha casa quando eu estiver. Que é o horário de meio-dia ou à noite. Só que ela trabalha. E um dia de domingo passado, retrasado, eu estive lá e eu gritei. Ela estava na cozinha, ela não abriu a porta para mim. Quem desceu para abrir a porta para mim foi o cunhado dela. Ela ouviu minha voz, mas não abriu. Então eu me senti uma invasora. Que vai na cadeia para visitar um detento. Só faltou ela querer passar, né, o aparelho em mim, a ordem seria essa. Vou visitar um detento e aí tem que ter um guarda para ouvir o que eu vou falar. Eu não sei qual o medo que ela tem que eu vou falar com minha mãe, que minha mãe nem anda. Qual a atitude que minha mãe tem, meu Deus, contra alguma pessoa. Eu quero me aproximar da minha mãe. Porque Deus falou que eu tenho que me aproximar da minha mãe. Porque durante muito tempo eu guardei coisas ruins no meu coração e isso não é bom. E Deus está me limpando. Só que a minha cunhada, ela é mãe e é avó e ela não entende. Será que ela, se ela se colocar no meu lugar, ela foi criada com a mãe e com o pai.
Ela diz que a sociedade de Itajuípe inveja a família dela. Não só ela, como os irmãos e outras irmãs. Eu já ouvi isso há um tempo atrás. Esse ano teve almoço de Dia das Mães, foi lá na casa do irmão dela e eu ouvi, prestei muita atenção com o jeito deles falarem, porque a família deles era muito invejada. Minha filha, você foi criada com sua mãe e com seu pai. Eu fui criada longe da minha família. Eu fui criada longe dos meus irmãos, eu fui criada longe da minha mãe. Será que agora que eu quero me aproximar da minha mãe só porque ela está na tua casa? Você não é mãe também, não? Coloque-se no meu lugar. E se a história fosse ao contrário? E se tudo fosse ao contrário, minha filha? Você é avó. Será que essa proibição que você fez da carne, por querer se vingar porque você não gosta de mim, e porque você tem muitas coisas contra mim, você está servindo a Deus, mas está com o coração cheio de rancor, tanto quanto eu. Só que o meu relacionamento com Deus é incrível. Eu me rasgo na presença do meu Pai. Você um dia falou para mim que o meu jejum e as minhas orações de madrugada não adiantavam em nada, mas foi as minhas orações na madrugada e os meus jejum que libertou minha mãe de onde ela estava. Foi através das minhas orações de madrugada e os meus jejum que Deus colocou a mão sobre o meu sobrinho Sidney, de tanto que eu clamei a Deus. Foi através dos meus jejum, das minhas orações nas madrugadas, que muita coisa vem mudando na minha vida e na vida dos meus. Minha querida, o Deus que você clama é o mesmo que eu clamo. O Deus que tu serve é o mesmo que eu sirvo. Só que eu aprendi algo, a limpar, a orar, e nas minhas orações eu pedi ao meu Deus que Ele pegue a vassoura espiritual dele e me limpe. Mas me limpe de verdade, para que eu não vá louvar a Deus como eu vejo as pessoas louvando e pregando, só de boca. Porque eu não quero viver o evangelho de boca. Eu quero pregar aquilo que eu vivo e eu quero cantar aquilo que eu vivo. E eu tenho saudade da minha mãe. Só que eu não posso ver minha mãe porque minha cunhada disse que isso era para mim lá quando ela estivesse. Só que ela é uma mulher muito ocupada, uma mulher da sociedade. Como que eu vou saber os horários dela? É para mim ir lá de noite? É para me deixar também de ir aos meus cultos? É para me deixar de trabalhar porque eu trabalho nas ruas? Eu não tenho nem onde cair morta, minha gente. Porque eu vivo do dinheiro que Deus provê para minha vida, que é esse dinheiro que o governo está dando. Eu moro na avenida e eu vivo vendendo salgado. A minha vida é diferente da dela. Mas só que ela tem um ódio de mim mortal a esse ponto. Então, minha querida, eu vou te fazer uma pergunta. E uma pergunta para qualquer pessoa aqui. E se fosse você? E se a história fosse ao contrário? E o mundo dá tantas voltas, você não tem medo, não? Você não tem medo de você, mais tarde, você colher e o que você acabou de plantar, minha filha? Reveja os seus sentimentos diante de Deus, que você diz que tanto ama, que tanto louva, que na sua casa tem até um cantinho para o Senhor, que é um quarto, essas coisas e tudo. Que adianta fazer tantos sacrifícios e não ter um coração e nem um espírito quebrantado ao Senhor? Que adianta querer se engrandecer tanto ao Pai, mas o coração está cheio de rancor? Se você diz que eu não tenho salvação, e você vai ter se você não fala comigo, se você me rejeita, se você me despreza, e se você proíbe de eu ir ver minha mãe na sua casa, só é para me ver nos teus horários, os teus horários não são os meus horários. Eu não sabia que lá era uma prisão e que tinha horário para ir, dia de visita, porque o guarda tem que estar ouvindo o que vai ser conversado. Minha filha, eu não sou nenhuma traficante, eu não sou nenhuma leprosa, eu não sou nenhuma assassina, eu não sou nenhuma fugitiva da lei. Mas eu te perdoo, minha filha, porque quando eu saí de lá de casa, que eu fui levar o meu neto para ver a minha mãe, quando eu cheguei em casa, eu me pus de joelho e falei: Senhor, tome minha cunhada em tuas mãos. Assim como eu te peço, meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor me conserte, o Senhor me limpe, o Senhor me purifique, eu peço para ela também. Porque ela não vê o ódio que ela sente de mim. A mulher se transforma quando ela me vê. E esse vídeo aqui foi para você, minha filha, não foi para ninguém. Foi para você. E eu peço a Deus que as pessoas que vê esse vídeo não façam, não tenham certas atitudes, como está acontecendo no meio da minha família.
Deixa Deus entrar de verdade. Que o ódio venha cair por terra em nome de Jesus. Que essas coisas ruins que o inimigo está fazendo no meio da família seja desterrado para bem longe. Que Deus venha perdoar nossos pecados e que a gente possa aprender a perdoar o pecado das pessoas também, assim como a gente quer ser perdoado. O nosso Deus, ele é onisciente, onipotente, ele vê todas as coisas. Ele sonda os corações, que nem eu acabei de falar. E ele sabe do meu coração, ele conhece o teu, ele conhece de todos nós. Que ele venha te perdoar pelo teu ato. E que você venha repensar. E se minha mãe morre, como é que vai ficar, minha filha, a tua consciência? De repente minha mãe está lá dormindo, ela se vai. E o perdão agora? Será que Deus vai perdoar essa atitude? Porque Deus sabe como eu fui criada. Porque Deus sabe como é a minha família. E porque Deus sabe que a gente está querendo se aproximar e se juntar. Mas só que tem gente que não quer ver a união da família. Existe outra pessoa também na família, que ela, esses dias, eu tive que ameaçar de dar um processo nela, porque ela estava vendo meus status e falando para ela, foi uma fofocada, um rebuliço terrível, que eu tive que falar, não, eu vou dar uma queixa dessa menina se ela não parar. Porque ela estava me fazendo, a minha família me vê, como se eu fosse Pilatos, sabe? Como se eu fosse Judas Iscariote, como se eu fosse aquela pessoa que, sabe? Eu não sei nem dizer como. Eu olho para mim, eu não vejo esse monstro que as pessoas me veem. E por incrível que pareça, a minha família me rejeita muito. Só que eu não dependo da minha família, eu dependo de Deus. Mas eu não quero morrer com meu coração cheio de mágoa, com meu coração triste. Eu não quero perder minha salvação por causa de ninguém. Por isso eu libero perdão para todas as pessoas da minha família que não gostam de mim, que me perseguem, que têm ódio. E eu entrego todas nas mãos do Senhor. E o que eu peço para mim, eu peço para vocês. Libertação das coisas carnais e das coisas terrenas. Porque aqui tudo é passageiro. Eu peço para que Deus me transforme em luz, assim também com vocês, em nome de Jesus. Para que onde eu chegar as pessoas possam sentir a presença de Deus em mim. Porque eu não vim para esse mundo para passeio, eu vim para servir ao meu Deus. E é isso que eu quero e é isso que eu desejo para vocês. Mas de coração, em nome de Jesus. Eu li Josué. E veja só, Josué 24:15 diz assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviu, além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Porque a terra de hoje é a terra de ontem. E se a gente não escolher a quem a gente está servindo, e se a gente não vigiar nossas palavras, nossos atos e ações, a gente vai ver que a gente não está servindo a Deus como Ele quer, mas como a gente quer. E Deus não quer ser servido como a gente quer, do jeito dele. A gente tem que renunciar a tudo. A gente tem que reconhecer nosso orgulho e pedir para que Deus quebre ele. Pedir para que Deus retire de nós a nossa pequenez e miquinhez em nome de Jesus. Que a gente não é nada. A gente somos todo pó. A gente viemos do pó e ao pó iremos retornar. Que a gente venha se diminuir para que Deus cresça verdadeiramente em nossas vidas. Que a gente venha se unir de verdade, porque o fim dos tempos já está aí. Os sinais já estão aí. Só não ver quem quer, minha gente. Mas tudo que está na Bíblia já está começando a se cumprir. Família, se vocês têm algo um contra o outro, se consertem que ainda há tempo. Conserta a tua casa antes que a porta da graça se feche e fica todo mundo Senhor, Senhor, e ele vai olhar e vai falar assim: eu não vos conheço. Porque não adianta chamar Senhor com os lábios e o coração tão sujo, cheio de rancor, cheio de ressentimentos. Eu deixo aqui essa mensagem para a minha família e para a sua família. Que Deus venha ter compaixão e misericórdia de nós, em nome de Jesus. Que Ele retire de nós aquilo que não está agradando a Ele. E que a gente se afaste daquilo que possa nos afastar de Deus. Enquanto ainda há tempo. Que Deus venha ter misericórdia de nós, compaixão, e não retire de nós o teu Espírito Santo e nem afaste de nós a tua presença em nome de Jesus. Porque sem Deus não somos nada.
Isso é mais um desabafo. Família, se une enquanto há tempo. Família, olha para Deus, porque Ele ainda está olhando para nós. Família, conserta-te enquanto há tempo. Eu aqui, com Sinha, eu estou nas mãos do Senhor e pode ter a certeza que eu estou em tratamento, porque eu sou dependente de Deus. A época de eu bater na porta de irmão, de qualquer pessoa para pedir, passou. Porque Deus supre todas as minhas necessidades. Porque eu falei a Deus, Senhor, eu renuncio a tudo na terra, só para te servir. E eu não quero mais ser apegada a nada, porque eu sei que aqui tudo é passageiro. Então, meu Deus, me limpe de mim e encha-me de ti. E pode ter certeza que dói as renúncias que eu estou fazendo para servir a Deus. Eu espero que, em nome de Jesus, antes da minha mãe se ir, Deus me dê uma chance de vê-la novamente. Em nome de Jesus. Que todos tenham uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. E que todos fiquem na paz do Senhor. E que Deus nos perdoe. E que a gente se perdoe. Para que assim Deus possa nos perdoar verdadeiramente. Em nome de Jesus.